cacio e pepe é uma das massas italianas mais tradicionais em Roma e que tem como base apenas 2 ingredientes, queijo e pimenta. Este também é o nome de uma casa italiana em Belo Horizonte que propõe fundir a tradição com sabores contemporâneos e ingredientes sazonais. Vamos lá conhecer mais do cardápio e aprender a fazer um pansoti de figo seco e uma brusqueta crocante e suculenta. Volta para começar a nossa conversa. Qual que é o conceito aqui da sua casa, cacio e pepe? A ideia é ter um restaurante com base de comida italiana, mas com um toque mais abrasileirado. Então a gente veio com a ideia de fazer essa questão da comida italiana, porém com um negócio um pouco menor, mais intimista. Osteria vem desse conceito de família, então é uma família que abriu o restaurante, entendeu? Legal. Cacio e pepe é uma massa muito tradicional italiana, né? É. Que é queijo e pimenta. Vocês têm cacio e pepe aqui no cardápio? Por que desse nome? Temos sim. Temos sim. Na verdade, o nome foi uma das maiores dificuldades pra gente poder fazer no restaurante. A gente demorou muito para poder definir o nome e aí veio a ideia desse nome e é um dos pratos que a dona mais gosta, entendeu? Foi um baita desafio quando eu estava como consultor para poder convencê-la que eu ia conseguir fazer um cacio e pepe decente. Ela que já viajou, conhece muito, come muito bem, aí a gente fez o cacio e pepe, pegou, ficou legal. É um dos poucos pratos que a gente mantém no menu, mesmo com a alteração do menu, é o prato mais tradicional da casa. Olha, a casa não tem tanto tempo assim, mas você estava me contando que vocês já mudaram o cardápio. Como é que funciona essa construção de cardápio? A gente muda o cardápio de acordo com a estação do ano, né? A gente está no segundo menu. 1º de outubro já vem o terceiro menu. Porque primavera já começa dia 23 de setembro, né? Parece, acho que 22 ou 23. E aí a gente tem já mudanças para o novo menu. Aí para o novo menu a comida fica um pouco mais leve, mais colorida. Hoje você vai fazer pra gente uma entrada, né? Um aperitivo, como é que é? Sim, são mini brusquetas, né? Nós vamos fazer, a gente utiliza o pão italiano, é bem rápido de fazer. E depois a gente vai fazer uma massa, né? Isso. A massa também é bem simples. Para fazer a massa do pansoti de figo seco, a gente precisa de 500 gramas de farinha de trigo, 5 ovos, de preferência caipira, e sal a gosto. E para o recheio, queijo mascarpone e figos secos. A quantidade vai depender do quão recheada você quer a sua massa. O molho é a sua escolha, hoje a gente vai usar o pesto. E para fazer a mini brusqueta caprese, a gente precisa de 4 tomates italianos, 100 gramas de queijo parmesão, folhas de manjericão a gosto, uma unidade de baguete italiana. Com essas quantidades é possível fazer 8 unidades. Vamos lá, como a gente começa? Vamos lá, vamos primeiro focar na massa, né? Beleza. Massa são 3 ingredientes simples. Farinha. Farinha de trigo. Para cada 100 gramas de farinha de trigo, a gente utiliza um ovo. Então, 5 ovos, 500 gramas de farinha de trigo e sal. A gente fala QB, né? Quanto basta, porque cada um gosta da quantidade de sal que quiser. E aí, não tem muito segredo. É apertar e a massa... Sovar isso aí. Só sovar, até ela ficar com a consistência de ficar tudo completamente homogêneo. Então, agora chegou no ponto, né? Sim, tá completamente homogêneo, já não tá soltando nada, deixar sempre a bancada enfarinhada. Bancada, exato, para poder não grudar nada. Tá. Se a bancada tiver uma temperatura um pouquinho mais alta, não vai dar o ponto correto da massa. Beleza. Beleza? E agora essa massa tem que descansar, né? Descansa um pouquinho, na hora que ela terminar de descansar, é bem pouquinho, não precisa descansar muito, porque não tem fermentação nenhuma, né? Questão de fermentação, aí descansa um pouquinho e depois você já pode abrir. Beleza, quanto tempo mais ou menos aí? Aí a gente deixa uns 10 minutinhos só, é bem rápido. Tá, beleza. Bem rápido. E não pode tem que ter cuidado com ela, deixar um pouco de farinha para não ressecar. Se ressecar fica quebradiça, você não consegue fazer nenhum corte. Entendi. Beleza? Enquanto isso a gente pode seguir fazendo... Vamos fazendo os outros processos. Beleza. Exatamente. A gente precisa de fazer o recheio, né? Para essa massa. O recheio é o seguinte, a gente utiliza o figo seco, ele é adocicado, né? Isso a gente acha no Mercado Central, né? Tranquilo, muito fácil. O pessoal chama figo seco turco. Tá. Pra você ver, por dentro, né? Tá a questão do figo. Capim em volta, você corta ele em bem pequenininho. Que ele bem cremoso por dentro. Depois você corta ele bem pequenininho, você mistura com o queijo. Nós vamos utilizar o queijo mascarpone. É aquele queijo cremoso, um pouquinho bege, bem tradicional.
italiano, que é utilizado até para fazer sobremesa. Sim. O pessoal utiliza para fazer sobremesa como um tiramisu. Mistura. Usa a mão também, para não ficar com problema nenhum. Só misturar isso bastante. Isso. Deixa isso aqui, ó, nessa textura. Tem que ser mais molhadinho para ele poder virar o recheio da massa. Entendi. Tem que ter algum tempero, sal, alguma coisa aí? Nada. Nada. Só um mascarpone. O queijo é um pouquinho mais adocicado e a ideia é ter o doce no recheio mesmo. Entendi. Tá bom? Tem que ter essa textura, mais ou menos. Bom, separou a massa para corte, deixa ela parada, deixa o recheio para lá também. A gente vai para o molho desse prato, que também vai ser utilizado na nossa entrada. Tá. Molho ao pesto de manjericão. A gente utiliza o manjericão, tem que esfolhar ele todo, tudo fresco, tem que esfolhar ele todo. Não pode ter cabinho dessa parte de dentro aqui, ó. Tá. Não é legal. Esfolha o manjericão todo, que tem amêndoa. O normal é utilizar o pinole. Só que o pinole foge completamente, até com dificuldade de a gente comprar aqui. Então a gente utiliza noz, eu prefiro usar amêndoas. Beleza. Entendeu? Para finalizar esse item também pro pesto, que vai ter essa textura aqui no final. A gente também utiliza o queijo parmesão. Tá bom? Raladinho. Ralado, perfeitamente. E alho. 2 dentes de alho já dá pra fazer. A textura que ele fica é essa aqui. A aparência desse aqui bem verdinho mesmo. Esse que é a base do azeite, que é o azeite que a gente faz para poder dar essa consistência. E esse aqui que é o molho da massa que a gente fez. Pra gente ir pras entradas, pra gente poder facilitar um pouquinho. A utilização da entrada é essa aqui, ó. A gente vai fazer uma brusquetinha, né? Isso, pequenininho. Cortou os pães, cortou nesse tamanho, mais ou menos a espessura do dedo. Beleza? E aí tem um segredinho pra gente poder fazer isso. Antes da gente fazer o recheio e tudo mais, e antes de levar isso aqui pra mesa, o ideal é passar esse pão com um pouquinho de azeite por cima e levar no forno. Sem recheio ainda? Sem recheio ainda. Leva ele um pouquinho no forno, ele vai ganhar um pouquinho mais de consistência, tá? Pra gente poder trabalhar. Tá vendo o azeite aqui em cima? A parte de dentro dela tá macia, tá úmida, mas a parte de fora tá bem firme, bem crocante. Essa base que você vai utilizar para poder montar a mini brusqueta. Bom, pra gente poder fazer a cobertura dela, tomate italiano, não tem segredo nenhum. Tomate italiano tem que ser cortado em cubos bem pequenos, a gente chama de jardineiro, né? E depois para cortar ele, a gente tem que pegar o tomate, depois que cortar, tem que retirar toda a parte de dentro dele aqui. Vai sem semente, então? Sem semente, porque senão fica muito molhado. É verdade. Muito molhado. Tomate ficando nesse formato, você tem que levar ele no fogão. Tem que deixar passar um pouquinho, mas você tem que tomar muito cuidado para ele não virar logo quase que um molho. Entendi. Tem que estar ainda com o formato disso. Qual que é a ideia? Depois de fazer esse tipo de coisa, a gente coloca esse tomate por cima. Tá vendo que ele é um pouquinho molhado, que é por isso que eu tô te falando que você tem que passar Antes, colocou a parte de cima, pode ser bem generoso até na cobertura, para poder ficar legal. E leva isso aqui ao forno. Entendi. Até ficar quente. O manjericão vai depois cru, né? A ideia do manjericão não. Nós vamos utilizar o mesmo pesto que a gente utilizou antes. Só que isso aqui no forno vai ficar muito escuro. Entendeu? Levar no forno. Depois que você tira isso aqui dentro do forno, você finaliza com o manjericão. E pronto. Tá ótimo. Um pouquinho de queijo ralado para ficar legal. Esse é qual queijo? Esse é parmesão. Joia. Agora a massa está descansada, a gente pode partir para esse ponto, tá de para boa? esse passo? Tranquilo. Bom, tirou a massa, pode tirar na mão mesmo. O ideal é pegar ela e já deixar ela um pouco no formato, né, mais fininha, para poder passar fácil no cilindro. No cilindro. Deixou desse tamanhozinho. Um pouquinho de farinha. Nunca deixe de colocar farinha para não ficar grudando tudo no cilindro, entendeu? Colocou aqui, girou. E vai trabalhando essa massa. Bom, a massa já está agora aberta já o suficiente. Vamos deixar ela já no tamanho correto. E mostrar depois como é que a gente corta. Isso quem não tiver um cilindro em casa, é só abrindo no rolo, né? Trabalhando. Fazer a massa muito fininha, na hora que você for levar ela direto no fogão, ela vai rasgar. E na hora de rechear uma massa, ela estiver extremamente fina, também não é legal.
Ela nem fica arrebentadinha aqui assim não, a gente tem que dobrar mais uma ou duas vezes, mas só para poder mostrar. O tamanho do ravioli é mais ou menos esse aqui, ó. Existem esses cortadores. Compra no Mercado Central, tranquilo. Entendi. Simples. E já sai no tamanho certinho e padronizado, né? Extremamente padronizado, ó. Beleza? A massa não pode ficar extremamente fina, igual eu falei. E ela também não pode ficar extremamente grossa, né? Entendi. Pra gente poder fazer um e mostrar como é que é feito. Molhou a ponta do dedo, em volta dela aqui. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, só para poder finalizar. Recheio. Uma bolotinha de recheio no meio. No meio. Pressiona para ele poder não ficar marcado nem nada e para você ter uma ideia do tamanho que tá o... Seja generoso. O pessoal costuma não ser nada generoso nesse tipo de prato e não fica legal. Aí você fecha pressionando bem de leve para não deformar a massa por completa. A ponta. Levando isso aqui para água, eu acho que fica pronto em uns 5 ou 6 minutinhos no máximo. E é realmente como você disse. Mantém a crocância, né? Fica macio no meio, mas ele não desmancha. Não desmancha. A ideia do pão desmanchar ia ficar bem ruim. E olha que tanto o pesto quanto o tomate, poderia deixar ele bem molinho, né? Aí dá aquela crocância. Nota você morder, já dá aquela crocância, já é legal. Aqui, essa aqui é a massa que a gente fez. Sim, a gente preparou, claro. Recheada. Joga o pesto por cima. O Depois pesto de a gente massa leva cozida. ele um pouco no fogão. Tá. A gente deixa a massa, só que aí a gente coloca o pesto, antes do pesto começar, o azeite, né, começar a fritar, você já diminui o fogo, desliga e tampa. Então termina a cocção da massa No pesto. Até para pegar um gosto mais legal e tudo mais. Aí recheio e recheio por dentro com o presunto parma para ficar legal também. O salgado do presunto ajuda demais. Nossa, muito gostoso. Muito bom, obrigado. Obrigado.